Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Viver Direito. No vídeo de hoje, nós falaremos sobre os precatórios do Fundef, que há muitos anos vem sendo debatido em sede judicial, sobre os erros de repasses das verbas de complementação a determinados estados e municípios por parte do governo federal, especificamente de entes do Norte e Nordeste, além de fração de Minas Gerais, regiões à época que os repasses foram inferior ao fixado, inclusive com histórias de desvios. E mesmo após o reconhecimento do erro da União, a questão ainda se arrasta, mas agora quanto ao destino dos recursos, se destinados uma parte aos professores da rede pública de ensino ou apenas aos gestores atuais para investimento na educação. Além disso, destes profissionais da educação que poderão ser beneficiados, quem tem real direito? Falaremos com mais detalhes adiante. Antes de tudo, curta esse vídeo, se inscreva no canal, compartilhe e acione as notificações. Para iniciar esse vídeo, precisamos antes falar sobre o Fundef, que foi o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério, criado e fundado no ano de 1996 pelo governo federal, para garantir recursos da educação específica ao ensino fundamental, ou antigo primeiro grau, beneficiando todos os estados brasileiros e seus municípios, mas principalmente aqueles mais carentes e com o intuito de investir na capacitação e remuneração dos professores. Foi implantado nacionalmente em janeiro de 1998, quando passou a vigorar a nova sistemática de redistribuição dos recursos destinados para a educação básica. Mas em 2006 o Fundef foi substituído pelo Fundeb, que atualmente está em vigor, com a implementação das creches ao ensino médio. Pois bem, a grande polêmica envolvida durante os períodos de vigência do Fundef foram em relação ao repasse da União aos estados federativos e seus municípios. Tais repasses foram feitos de forma incorreta, através do Tesouro Nacional e MEC, sem realização do cálculo de forma proporcional à sua cota complementar. O antigo Fundef, assim como o atual Fundeb, destinam 60% da arrecadação do fundo para pagamento de salários e benefícios para os professores, e os demais 40% para investir nas escolas e funcionários do ensino básico. Mas a União não fez o repasse à época corretamente. Diversos municípios e estados questionaram os cálculos, critérios e valores repassados a menos, que foi motivo de cobranças e lutas judiciárias, juntamente com a Frente do Norte e Nordeste pela Educação composta por entidades e sindicatos de professores, sindicatos municipais, Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, entre outras entidades que ainda se debruçam pela causa. Em 2016, o Supremo Tribunal Federal, STF, decidiu pelos critérios de cálculo, e, em 2017, determinou que o valor desses recursos, denominados precatórios do Fundef, fossem destinados 100% para a educação. Porém, o Tribunal de Contas da União, em 2018, emitiu um acórdão, um parecer com paradigma sobre a distribuição dos recursos, indicando que tais recursos transferidos a título de precatório aos estados e municípios prejudicados, deveriam ser destinados 100% à estrutura educacional, usados apenas a critérios dos gestores atuais de educação, e não aos professores e demais profissionais da área. Logo eximindo o direito de 60% desses recursos destinados aos professores, em forma de abono. Outro fator é sobre os valores totais devidos, que não estão bem definidos. O STF, em 2019, reafirmou o direito dos estados de receber os precatórios do Fundef, podendo chegar a 81 bilhões de reais. Já o Sindicato dos Servidores Públicos nas Secretarias de Educação e Cultura do Ceará e municípios, além da Frente Norte e Nordeste, estimam este valor em 150 bilhões de reais. Mas o cenário também é favorável aos professores. Em 2020, entrou em vigor a Lei Federal nº 14.057, que disciplina sobre os precatórios federais devidos pela União. Especificamente em seu artigo 7º e seu parágrafo único, é elencado que seja destinado 60% dos repasses de recursos oriundos de precatórios do Fundef, aos profissionais da educação, assim como está especificado nas próprias diretrizes e legislação do atual Fundeb e antigo Fundef, visando antes de tudo, a valorização dos professores. O mesmo parágrafo único diz: os repasses de que trata o caput deste artigo deverão obedecer à destinação originária, inclusive para fins de garantir pelo menos 60% do seu montante para os profissionais do magistério, ativos, inativos e pensionistas do ente público credor, na forma de abono, sem que haja incorporação à remuneração dos referidos servidores. Além disso,
O artigo 7º define que o direito dos professores em receber esses valores oriundos dos precatórios devem ser pagos em forma de abono salarial, pelos municípios qualificados ao recebimento da verba indenizatória. Antes da promulgação da lei federal, o artigo 7º havia sido vetado pelo presidente da República, mas o Congresso Nacional reverteu, e o mesmo veto foi derrubado, contando com mais uma vitória aos professores. Agora o impasse segue no STF, quanto à destinação da divisão dos recursos, conforme a condição às regras do fundo, de 60% aos profissionais da educação, e os outros 40% restante destinados à estrutura educacional, que julga a decisão, somado pressão da categoria educacional dos professores, sindicatos, para que o Supremo mantenha o que foi aprovado no Congresso Nacional com a mantença dos direitos de subvinculação aos professores no patamar já citado. Mas vamos à grande questão. Quem tem direito à cota do precatório do Fundef? Há vários entendimentos a respeito do enquadramento de quem teria direito à verba, se apenas os professores que estavam em efetivo exercício durante o período do Fundef, na época que não ocorreram os repasses. Se também aqueles ativos durante o período das ações judiciais. Ou todos os docentes da rede pública, quando os recursos forem disponibilizados para utilização. Teoricamente, todos os professores que estavam em efetivo exercício do magistério durante o período referente à ação judicial do Fundef têm direito à verba. Os estados, o Distrito Federal e os municípios poderão e deverão definir e negociar com as entidades e gestores os percentuais e critérios para a divisão do rateio entre os profissionais beneficiados, dispensando homologação judicial. Como o Fundef foi criado para a valorização do magistério, demais servidores da educação não possuem direito sobre estes precatórios. Outra questão importante é que, somente os municípios cujos estados e prefeituras entraram na justiça reclamando o pagamento das diferenças dos valores devidos pela União, deverão ser contemplados com os precatórios. Um exemplo que podemos observar como modelo futuro foi o desbloqueio dos valores a título de precatório dado pelo Tribunal da 5ª Região, o TRF5 em 2017, à cidade de Juazeiro do Norte, na qual os 60% dos recursos de direito depositados à prefeitura foram distribuídos entre professores atuantes desde 1998 até os dias atuais, inclusos aposentados e falecidos, recebidos através dos seus herdeiros. Foram inclusos todos os vínculos contratuais, tanto temporários quanto concursados. A distribuição da fração da cota de cada professor foi realizada de forma proporcional, composta pela análise da equação tempo de serviço, formação acadêmica e carga horária de cada professor. Agora é aguardar o desfecho para saber qual será o destino definitivo dos precatórios do Fundef. Após o julgamento do STF teremos uma resposta assertiva na prática. Bom pessoal, o intuito deste vídeo é sermos o mais objetivo possível e explicarmos todo o imbróglio a respeito dos precatórios do Fundef, de forma resumida e rápida. Por isso, fique ligado, a qualquer momento voltamos com novas informações e atualizações sobre o tema, as liberações destes pagamentos, e desenvolvimento da questão no STF. Estaremos aqui acompanhando. Por isso, não deixe de curtir, compartilhar e ativar as notificações para receber todo o conteúdo novo. Obrigado pela sua atenção e até breve.